Ei, chega mais. Deixa eu te contar uma fofoca. Fala sério, tem coisa mais edificante do que uma boa fofoca? E quando você aprende alguma coisa a partir dela, então, melhor ainda, né? Então, você ainda vai poder tirar a onda de culto, porque aqui a gente vai falar sobre fofocas históricas. Quem casou com quem matou quem rompeu com Roma, por causa de quem. No final das contas, você ainda vai aprender, mas é praticamente a mesma fofoca recreativa do escritório. O tema de hoje é sobre um cientista, um louco, um feiticeiro. Meu Deus, ele é demais. Sério, a história desse cara é mais estranha que a ficção. É uma coisa de sexo, drogas, rock and roll e ciências ocultas. Ele era um gênio excêntrico, incompreendido, apaixonado pela ciência e pelas artes ocultas. Sim, tem feitiçaria no meio. Tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. A história de hoje é sobre o engenheiro Jack Parsons. Ele marcou a história de mais de uma forma e deixou um grande legado com sua invenção de combustíveis para foguetes. Então, assim, graças a ele que o homem conseguiu ir para o espaço, pisar na lua. Por isso eu acho tão doido que tão pouca gente conheça a história desse cara. Então já pega um lanchinho e senta que lá vem fofoca. Vinheta... Eu tenho que produzir a vinheta já para esse episódio? Não sei, tu que sabe, tu que é o audiovisual, tu que é o diretor. John Parsons nasceu em 2 de outubro de 1914 em Los Angeles, Califórnia. Segura essa. O nome de batismo dele era Marvel Parsons, que nem o seu pai. Mas desde a infância todo mundo chamava ele de Jack e a mãe dele passou a chamar ele de John depois de um divórcio nada amigável com o Marvel pai. Desde pequeno, Jack sempre demonstrou fascínio por tudo que parecia impossível e fantástico. Ele era fã de ficção científica, das lendas arturianas, de fantasia. Então ele já tinha um pezinho ali no impossível. E aí, pra chegar na ciência ou chegar nas artes ocultas, era só um empurrãozinho. No ensino médio, ele sofria muito bullying por ser mauricinho e, segundo seus colegas, afeminado. E ele não era muito popular, mas ele fez alguns amigos durante o ensino médio que marcaram a vida dele. Ele acabou fazendo amizade com o Edward Foreman, que era um rapaz que defendia ele dos valentões e que partilhava do mesmo interesse por ficção científica que o Jack tinha também. Então eles acabaram criando uma conexão a partir disso. Lá por volta dos 14 anos, os dois começaram a fazer experiências por conta própria sobre o lema, em latim, eu vou ter que ler, per aspera ad astra, que significa através das dificuldades para as estrelas. Quase o Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além! Eles fizeram vários testes no quintal de casa com foguetes caseiros e os experimentos foram ficando cada vez mais complexos e sofisticados. Aí, pela essa mesma época, Jack Parsons começou a mexer com uns negócios estranhos, com uns negócios aí do outro mundo. E até tentou invocar ele mesmo, o diabo, o mochila de criança. Usar o Beelzebu, cabeça de morcego, o mochila de criança, ele, o sete pele, o sinteco gelado. Anos mais tarde, os dois amigos tentaram conseguir um financiamento do Instituto de Tecnologia da Califórnia, eu acho que é esse o nome, Instituto de Tecnologia da Califórnia, sempre soube, para um projeto, sem mencionar qual era o objetivo final, que era a exploração espacial, né, através do desenvolvimento de foguetes. Eles não mencionaram esse pequeno detalhe porque isso era considerado, na época, coisa de ficção científica. O Instituto se recusou a financiar o projeto, mas eles conseguiram arrecadar através de uma outra instituição que viu potencial neles. Agora a gente vai falar sobre um outro aspecto da vida do Jack, um aspecto pessoal e romântico. Em 1964, ele conheceu a esposa dele, Helen Northrup, e eles se casaram no ano seguinte. Só que, pro desespero da esposa dele, Jack gastava a maior parte do seu salário financiando o grupo de pesquisa dele. Apesar das dificuldades, o grupo conseguiu se expandir e incluir novos membros e ficou conhecido como, segura essa, Esquadrão Suicida, por causa da natureza perigosa dos experimentos. Em 1939, o caminho de Jack se cruzaria de novo com o oculto quando ele foi apresentado por um casal de amigos a Telema, a filosofia religiosa de ninguém mais, ninguém menos que Aleister Crowley. E o que é isso? E o que é isso? Tu não sabe quem é Aleister Crowley mesmo? Não faço ideia. Aleister Crowley, pra quem não sabe, tá na capa de um álbum dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. E entre várias pessoas ali que tem, são várias pessoinhas, tá lá o careca, é o Aleister Crowley. Ele é um ocultista super famoso. Inclusive, em Supernatural tem um personagem que chama Crowley em homenagem a ele. Intrigado, ele passou a frequentar algumas cerimônias da Telema e a ler os livros e as obras do Crowley. E ele até se convenceu de que toda aquela magia poderia ser explicada pela física quântica. Afinal, a magia é tudo aquilo que ainda não podemos explicar através da ciência. E era assim que Jack enxergava o oculto. E em 1941, Jack e Helen foram iniciados formalmente na Telema. Cabe um parênteses aqui. Se Telema é um nome que te parece familiar, é porque Raul Seixas
e Paulo Coelho seguiam a Telema aqui no Brasil. Não, mas assim, falando sério, vocês devem ter ouvido falar todas as obras lá de Paulo Coelho, que tem um ar ocultista e tal, era muito baseado na obra de Crowley. Raul até popularizou a frase "faça o que tu queres, pois é tudo da lei", na música Sociedade Alternativa. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Ok, agora vamos retornar ao Jack, que afinal de contas é o protagonista desse vídeo. E ele agora estava mergulhado até o pescoço no oculto. Ele era, inclusive, reconhecido pelo próprio Crowley como um dos membros mais valiosos da Telema. Agora, segura essa fofoca. Por causa dessa filosofia meio amor livre que tinha dentro da Telema, Jack começou a se relacionar com a sua cunhada, que na época tinha apenas 17 anos. Eu esqueci de falar o nome da cunhada, é Sarah, que nem a nossa diretora de arte. A Sarah simplesmente chegou na irmã dela e falou que era a nova esposa do Jack. E a Helen, confusa com os próprios sentimentos, buscou consolo nos braços de um outro membro da Telema, que eu vou precisar ler o nome porque é confuso. Wilfred Talbot Smith. Quem chama o Wilfred? Começo de conversa. Mas outro chama Marvel, então não dá pra exigir muito. Surpreendentemente, os dois casais ficaram em bons termos e continuaram se dando bem. A Helen com o Wilfred e o Jack com a Sarah. Eles não só mantiveram a amizade, como eles também foram morar juntos. Os 4. Será que rolava uma recaída aí? Devia, rolava muito sexo, rolava muita orgia. Os casais, os dois casais e os outros membros da Telema se mudaram pra uma mansão, pra morar geral junto. É uma república, virou zona. Onde todos colaboravam com o aluguel de $100 por mês. Nessa mansão eles montaram uma comunidade onde eles criavam o próprio gado, não só para se alimentar, como para fazer sacrifícios rituais. Não demorou muito para eles começarem a ser investigados pela polícia local e até pelo FBI, porque os vizinhos começaram a acusar eles de magia negra, orgias rituais, de que de fato rolavam algumas coisas dessas. Um menino de 16 anos chegou a alegar que tinha sido estuprado, vai ter que. Por causa do YouTube, papai YouTube não deixa. E alguns vizinhos também relataram ter visto um ritual com uma mulher grávida, nua, pulando uma fogueira. Por fim, a polícia não encontrou nenhuma evidência de atividade ilegal e deixou eles em paz, porque chegaram à conclusão de que eles não representavam nenhuma ameaça à segurança nacional. À medida que Para. Você vai contar pro público que você demorou mais de um mês pra gravar essa segunda parte e saiu um vídeo com o mesmo nome na internet? O que você tá dizendo? Eu ia falar, o que você tá dizendo? Eu estou até com a mesma roupa. Pra ser justa, foi um videozinho só, né? Não é um quadro, que nem vai ser o meu. E foi logo com as drag box, que eu adoro, que eu acompanho. Foi um feat. Eu pensei assim, podia ser eu nesse feat. À medida que Jack se envolvia mais com o oculto, mais os seus colegas cientistas torciam o nariz, a ponto dele ser afastado do próprio projeto que ajudou a começar, e que ganhava cada vez mais relevância dentro da corrida armamentista da Segunda Guerra Mundial. As Forças Armadas Americanas deram $3 milhões para o grupo desenvolver armas com a tecnologia que tinham, e foi então que o grupo se expandiu e foi rebatizado como Jet Propulsion Laboratory. Agora se liga nessa trairagem. 51% das participações da empresa foram vendidas, e uma das condições impostas pelos colegas do Jack era a saída dele. Com o dinheiro que o Jack ganhou vendendo a sua parte, ele comprou a mansão que ele estava alugando lá com a galera da Telema, e a mansão ficou conhecida como Personage, em homenagem ao nome dele. Personagem, eu acho que é Personage. Gata, vem fazer amor. Lá, na mansão recém-comprada, ele passou a alugar alguns quartos pra gente de fora, mas ele tinha um perfil muito específico pra quem ele gostava de alugar, que eram pessoas boêmias, artistas, qualquer coisa fora do status quo. Agora segura essa. Um desses locatários foi ninguém mais, ninguém menos do que o escritor de ficção científica Olavo de Carvalho. Um desses locatários era o escritor de ficção científica L. Ron Hubbard. E se esse nome parece familiar para você, é porque ele é o criador da cientologia. Sim, a Igreja de Tom Cruise. Agora, você lembra da Sarah, que é a charada, nossa diretora de arte? Pois é, a ex-cunhada, a atual namoradinha, ela ficou caída de amores pelo Hubbard e, apesar de estar num relacionamento aberto com Jack, ele ficou todo mordido de ciúmes. Então, frustrado ali no romance, ele ficou decidido a encontrar uma parceira através do oculto. E aí ele começou uma série de rituais onde ele se masturbava com itens mágicos ao som de música clássica. Com isso, ele esperava invocar a encarnação da deusa Babylon. E o ritual final aconteceu no deserto de Mojave em 1946. E na volta para a mansão, ele conheceu Marjorie Cameron, que era uma ilustradora desempregada que ele simplesmente decidiu que era a encarnação de Babylon, a sua mulher escarlate. Para você entender melhor, essa mulher escarlate, ou a deusa Babylon, é uma das deidades centrais da filosofia telêmica. Ela é como se fosse a representação do impulso sexual feminino, da liberdade da mulher. E aí, eles começaram a fazer rituais sexuais e tal, onde ela performava
esse papel da Mulher Escarlate. Ao finalmente encontrar a sua Mulher Escarlate, né, sua mulher elemental, ele ficou convencido de que ele tinha cumprido a sua missão, e aí ele saiu, né, abdicou a liderança dessa célula da Telema que eles tinham ali, e até mesmo vendeu a mansão com a condição de que eles continuassem morando lá, né, tanto ele quanto a Marjorie. E aí ele saiu uma nova empreitada. E aí ele resolveu fundar uma empresa em parceria com a Sarah, né, a ex-peguete dele, que atual tava pegando o Hubbard e tal, e o Hubbard. E aí o Jack investiu todas as economias dele nesse novo negócio, mas a Sarah e o Hubbard acabam dando um golpe nele. Claro, óbvio que isso ia dar errado. E eles acabaram levando boa parte das economias do Jack, né, que ele investiu todas as economias nesse negócio. E ele ficou lá a ver navios, né? E para piorar ainda mais a situação, né? Acrescentar sal à ferida, os dois ainda se casaram, apesar de Hubbard já ser casado. Mas isso aí já é uma história para outro vídeo. Eventualmente, por causa de uma ação judicial, o Hubbard foi obrigado a reembolsar o Jack, mas a Sarah escapou de qualquer ação legal porque ela acusou Jack de vulnerável, porque quando eles começaram a se relacionar lá atrás, ela era menor de idade. Em 1946, Jack finalmente se divorciou oficialmente de Helen, né, que era a primeira esposa dele ali antes da Sarah, que era namoradinha e tal, e se casou com Marjorie, a sua Mulher Escarlate. E ali, depois de alguns anos, a relação começou a esfriar e eles resolveram dar um tempo, e a Marjorie foi pro México. E aí, nesse cenário mais triste, né, sem os amigos, sem a mulher e sem poder fazer ciência, que ele mais amava na vida, vale um parênteses aqui, né, ele estava afastado porque esse momento na história era a Guerra Fria e ele tinha um histórico de filiação marxista, então, tipo, ninguém queria empregá-lo porque ele podia estar lá espionando e tal. Daí, para sobreviver, né, já que ele não estava trabalhando com nada naquele momento, né, não estava conseguindo ser empregado para fazer pesquisas científicas, ele começou a trabalhar para a indústria cinematográfica, produzindo explosivos e artifícios pirotécnicos. E, eventualmente, né, vamos acelerar essa história, que é uma história longa, a Marjorie volta para os Estados Unidos e eles se reconciliam. Os dois voltam a ficar juntos. Em 1952, Jack recebeu um pedido de explosivos para um set de filmagem e começou a trabalhar no laboratório que tinha em casa. Enquanto ele trabalhava, uma explosão misteriosa destruiu seu laboratório e o deixou gravemente ferido, com um braço amputado, pernas quebradas e um buraco no rosto. E apesar da gravidade dos ferimentos, Jack ainda foi encontrado consciente e só morreu 37 minutos depois no hospital. A conclusão oficial da polícia foi que foi uma morte acidental, causada por uma sucessão de descuidos na manipulação dos elementos químicos. Mas alguns conhecidos de Jack, né, pessoas que conheciam a rotina dele, rejeitaram essa explicação, dizendo que ele era muito cuidadoso e ele seguia protocolos de segurança. Há quem acredite também que tenha suicídio, já que Jack tinha um histórico de depressão. Outros ainda teorizam que a explosão foi um assassinato encomendado. A própria Marjorie acreditava que ele tinha sido executado. Mas quem leva o troféu para a teoria mais inusitada, sem dúvidas, é Renate Drugs, que é uma amiga de Marjorie que apostava todas as suas fichas de que ele tinha morrido durante uma experiência para criar um homúnculos, que, para quem não sabe, é um conceito ali da alquimia, da criação de um homem artificial, né, de um ser humano artificial. Seja qual for a verdade, uma coisa não se pode negar. Não tem um capítulo na vida desse homem que não seja interessante, no mínimo curiosa, né? E é isso, pessoal. Essa foi a vida e morte de Jack Parsons, engenheiro extraordinário, ocultista, grande fã de ficção científica e essa figura aí histórica que nem todo mundo já ouviu falar. E essa é a minha proposta aqui com Fofocas Históricas, né? Trazer histórias que vocês ainda não conhecem, algumas figuras históricas que não são tão exploradas, outras que são, mas que têm umas histórias de bastidores que talvez vocês não saibam. E é isso que eu quero trazer aqui. Eu posso falar algumas outras figuras que eu quero explorar mais pra frente, como, por exemplo, do Robin Hood mexicano, da Papisa Joana, da Rainha Cadáver, mas isso aí já é história para outro vídeo, já é spoiler demais. E é isso, não esquece de se inscrever no canal e já ativar o sininho para não perder nenhuma dessas nossas próximas fofocas. Já vai preparando o cafezinho, porque a gente tem muita conversa a vir por aí.